noite a todos. Nós vamos ter uma live bem interessante hoje. Eu estava pedindo a Deus que me auxiliasse, né, a ajudar outras pessoas. Tenho interesse em contribuir para o bem-estar das pessoas e às vezes a gente precisa também de um parecer de alguém que entenda mais a fundo, de forma científica, alguns assuntos. E a gente às vezes fica tratando alguns assuntos de forma equivocada, né? Então, no momento que a gente pode ouvir alguém que estudou, se especializou, a gente pode alcançar um resultado positivo na vida de pessoas, né? Então, essa noite eu propus essa ideia, esse bate-papo. Eu espero que muitos de vocês sejam abençoados, alcançados, tá bem? Eu vou começar a enviar aqui alguns convites para que quem tiver disponível entre nessa noite, porque nós sabemos que é um horário também um pouquinho difícil, mas foi o horário mais conveniente que a gente conseguiu associar aqui para estar contribuindo de alguma forma com as pessoas, tá bom? Então, essa eu acredito que vai ser uma noite muito especial e eu creio que esse tema é de interesse de todos. A gente vai abrir um espaço para perguntas. Eu já recebi algumas perguntas lá no meu direct e eu acredito que a nossa convidada nessa noite vai poder estar esclarecendo para a gente todas essas informações, né? Eu acho que eu já vou chamando a nossa convidada dessa noite, que é uma psicóloga. Oi, Polly. Oi, Neilton. Oi, Márcia. Ali também está a doutora que eu ouvi esses dias, ali da clínica que a minha colega Aline trabalha. Eu digo colega que a nossa amizade, a minha amizade é mais com o esposo dela, né? E eu considero amiga também. Doutora Aline Pereira, ela é endocrinologista da minha mãe. E em breve estaremos ouvindo ela também aqui. Eu disse, poxa, eu quero contribuir de alguma forma para que mais pessoas estejam se sentindo bem nesse período, né, de pandemia e que elas consigam ressignificar esse tempo de alguma forma. Então, eu acredito que essa noite vai ser um começo, um divisor de águas nesse aspecto, porque é espiritual ou com cunho jurídico. E hoje eu estou entrando nessa área porque eu tenho muitos amigos que falam que, poxa, Aline, você poderia estar falando sobre esses assuntos, porque você conversa sobre isso com a gente. Então, nada melhor do que a gente ouvir um profissional, né? E nessa noite a gente vai ouvir a Cláudia Vale, ela que já entrou aqui, ela é formada em psicologia pela Unijorge, ela é especialista em psicologia hospitalar pela Uniara, ela está cursando psicanálise no momento, ela tem um trabalho com adultos e idosos com transtornos mentais, tem também um conhecimento em psicopatologia da infância e adolescência, não é isso? Olha aí. Sim, sim. Muito bom conhecer esse outro lado, né, da nossa querida Cláudia. E a gente tem conversado um pouco sobre esse assunto. Eu tenho dito, Cláudia, eu quero falar sobre o bem-estar, né? Sobre como o ser humano pode, o que ele pode fazer para cultivar o bem-estar, para que ele consiga encontrar o equilíbrio necessário para viver uma vida de forma satisfeita. Para que ele não somente esteja aqui, né, mas que ele viva de fato e que ele se encontre satisfeito fisicamente, psicologicamente e espiritualmente também, para que ele se sinta satisfeito enquanto ser humano. E eu acredito que quando a gente conhece um pouquinho mais desse lado da psique, da alma, a gente pode... O tema da nossa live é os impactos do isolamento social no sujeito e sinais corpóreos. Então eu vou passar agora para a Cláudia, para ela se apresentar, falar um pouco, e de vez em quando eu vou fazer umas interferências aí,
para a gente dialogar melhor. Vamos lá, porque essas lives só duram 1 hora, né? Se eu ficar falando aqui, já falei 6 minutos, tá vendo? Passa muito rápido. Boa noite, Cláudia, bem-vinda à nossa live. Olá, boa noite, Aline. Prazer enorme. Tô vendo aqui Poliana colocando saudades, Poli. Veja bem, é isso aí, como você falou, né? Minha especialização em psicologia hospitalar, tenho uma formação na psicopatologia da infância e da adolescência, né? Mas o meu foco mesmo é trabalhar na clínica com os transtornos mentais, né? Os transtornos mentais que têm acometido algumas pessoas. E desde já eu posso falar que muitas das pessoas são acometidas por não darem atenção aos sinais previamente, que são os sinais das emoções. Muitas vezes as pessoas querem dar um valor quando chega nos sinais corpóreos, mas quando se manifesta no corpo, quer dizer que já está em um grau, né, bastante considerável nas emoções. Então, aí é necessário procurar psiquiatra, procurar o psicólogo. Então, assim, o tema dessa live, da nossa live, eu achei, assim, muito sugestivo, né, muito relevante, porque existe impacto, sim, e os impactos são muito fortes no sujeito, né, e existe, através desses impactos, os sinais corpóreos. Então, a gente vê muito, né, em algumas pessoas, porque, na verdade, o que a gente está vivendo hoje? A gente vive uma situação atípica. A nossa geração, ela não passou por nada disso, né? Nenhum de nós que aqui estamos, nós não ouvimos falar de algo que fosse, que causasse tanto dano em uma população como um todo. Então, assim, existe os sinais, existe os impactos, e existe também aquela questão da resiliência, né? Então, a gente traz nessa live hoje os problemas, mas a gente também traz um sinal de solução. Veja bem, vários são os impactos, né, que causam, que são, né, chegados nesse sujeito. Eu vou falar de alguns, né, alguns impactos, mas eu quero me ater em 2 descritores muito utilizados, né, na linguagem do dia a dia, como na literatura psicológica, que é o medo e a ansiedade, né? Então, por serem isso que está mais atuante nos sujeitos, eu quero me ater hoje nesses 2 impactos, nessas 2 emoções impactantes. Mas claro que eu vou trazer outras, como a incerteza é um impacto que tem alcançado o sujeito, a insegurança, a fragilidade, a vulnerabilidade e o luto antecipatório, né? Se você for ver, tem pessoas sofrendo muito por causa do luto antecipatório. E esse luto tem nome. Então, qual é o nome desse luto, Cláudio? O nome desse luto é medo. Medo do amanhã, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de contrair o coronavírus, medo de perder um amigo, medo de perder o vizinho, medo de que a mãe ou o pai seja contaminado. Então, isso causa no sujeito, desde já, uma dor emocional. Mas, como eu quero, né, a gente focar aí no medo e na ansiedade, que é o que mais está, né, aguçado nas pessoas, não é verdade? Então, assim, antes... Tá, fala. Não, pode falar. Ah, tá. Veja bem, antes da gente falar como que o sujeito reage ao medo, eu queria falar o que é o medo, né? O que é medo, na verdade? Medo nada mais é do que um estímulo desencadeador externo, que causa um comportamento de esquiva ou de evitação. Então, assim, o medo, quando você sente medo, é de algo que vem de fora. E quem aguça esse medo, alimenta esse medo, faz com que ele cresça ou desapareça, é o sujeito. Então, assim, o sujeito, ele responde de 3 formas diante do medo. Existem 3 sistemas de resposta para esse sujeito. O que ele faz? Ele tem a questão do o que eu vou fazer com o medo, que é o comportamento, né? Quando eu sinto medo, o que é que eu faço? Eu estou sentindo medo de quê? Esse medo tem nome? O meu comportamento também existe aquela questão. Tem a esquiva, tem a fuga, mas também tem um congelamento, sabe? Dependendo daquilo que é externo, que vem
como uma surpresa para aquele momento, o sujeito também pode ficar paralisado. E nós chamamos de congelado. O sujeito, por alguns momentos, ficam congelados. Então, assim, isso é o que ele faz. Entendi. Deu uma pequena travada aí, mas voltou. Pronto. Tá dando um pouquinho de eco na minha voz, eu tô achando. Tá normal para você? Para mim tá. Então, tudo tranquilo. Então, já que parou aí, deixa eu já falar aqui, certo? Então, vamos fazer assim, Cláudia. Vamos por partes. Dentro disso tudo que você falou, já fiquei aqui, meus neurônios já agitados, né? Então, eu pensei assim, ó, eu queria que você falasse logo no início sobre os impactos que esse isolamento social está causando em nossas vidas, né? Do ponto de vista psicóloga, quais são esses impactos que esse isolamento está causando em nossas vidas? Pronto. O maior impacto trazido pelo isolamento social na vida do ser humano, no cotidiano, é o impacto da ansiedade, né? Ele está sendo impactado com aquilo que ele não tem resposta, certo? O fato de estar em uma situação onde nós não temos uma resposta de quando vai acabar, nós não sabemos quando vamos poder tirar a máscara, nós não sabemos como vamos poder nos relacionar de novo, como vai ser esse social, como vai ser o amanhã, como vai ficar isso, como vai ficar o comércio e as finanças. E tem uma coisa mais importante ainda, que é a cura. Por não sabermos de uma possibilidade, de uma pequena probabilidade de uma vacina que possa imunizar essas pessoas, a sociedade tem adoecido. E o nome da doença, né, desse impacto desse isolamento, o nome dessa doença chama-se ansiedade-estado. O que é isso, Cláudia? Ansiedade-estado quer dizer, eu estou em um estado de ansiedade por um problema que já está estagnado por mais de 90 dias. Quando eu tenho um problema de emoção, que ela dura mais de uma semana, mais de 8 dias, dependendo do que está acontecendo com esse sujeito, nós podemos trazer para ele um determinado diagnóstico, principalmente quando nós sabemos que não parte da ordem do orgânico, que não está afetando nenhum órgão, não é do orgânico, sabe? Não é fisiológico, não é do físico, são das emoções. Então, assim, esse é o maior impacto que tem adoecido a sociedade. Por isso, muitas pessoas, elas têm se preocupado e elas têm dito, nossa, quando passar isso aí vai ter muita gente doente. Né? Essa é a fala. Vai ter muita gente doente. Na verdade, as pessoas já adoeceram. Já estão. As pessoas já estão doentes. Mas, assim, o acesso de portal para a cura, para a gente validar essa dor, para a gente validar esse medo, porque a ansiedade nada mais é do que o povo está sentindo agora do medo. Entende? O medo e a incerteza é que tem dado nome a essa grande ansiedade. Então, assim, pelo fato da maioria dessas pessoas talvez não estar tendo acesso a esse local onde vai se validar essa dor, onde a gente vai validar essa escuta, onde a gente vai validar o que está escrito na história desse sujeito, é que está fazendo ele adoecer cada vez mais. Entendi. É isso mesmo. Eu percebo uma sociedade já doente, independente de estar contaminada com o vírus, né? Na verdade, ela foi contaminada pelo medo, foi contaminada pelo futuro incerto, né? E isso tem causado uma mudança de comportamento. Eu recebi, até eu vou antecipar só uma pergunta aqui que foi feita, e na hora eu tomei um susto assim, mas depois eu refleti. Foi me perguntado assim, eu posso ter reações de coisas que não estão acontecendo como se elas estivessem acontecendo? Aí eu falei, meu Deus, olha o grau que está, o desequilíbrio das pessoas. Elas já estão começando a imaginar coisas, já estão reagindo a essas coisas antes mesmo que elas aconteçam. Então, a sociedade está abalada, a sociedade está por um fio, né? O equilíbrio realmente está mesmo assim, em estado de limite, né? Limítrofe. A qualquer instante essa pessoa pode perder esse equilíbrio, né? Sim. E como é que reage então, Cláudia, um sujeito diante dessa situação de medo?
quais são as reações que essa pessoa tem, que eu, como cidadã, você, nós, como seres humanos, expostos ao medo de um futuro totalmente incerto como é esse que nós estamos enfrentando agora. Como é que o sujeito reage quando ele está nessa situação de medo? Na maioria das vezes, lembra, é como eu falei no início, quem potencializa esse medo sou eu. Porque o medo é daquilo que está fora. Entende? Exato. Por exemplo, eu tenho dois tipos de medo. Eu tenho um medo real e tenho um medo imaginário. O medo real não me adoece. Ele não é patológico. O medo imaginário me adoece. Então, assim, eu tenho um medo real. De quê? De cobra. Então, assim, eu visualizei a cobra. Automaticamente, naquele ambiente, dependendo de onde ela aparecer, eu vou ter minha resposta corporal. Né? Eu vou ter minha resposta de linguagem também. Eu vou falar, eu estou com medo da cobra. E aonde a cobra está? Dependendo de onde ela estiver, eu posso correr, eu posso subir em uma mesa, ou eu posso ficar estagnada. Mas quando eu tenho um medo imaginário, eu fico paralisada. Nossa. Entende? Quando eu tenho um medo imaginário, eu me paraliso, porque o tempo todo aquele medo está ali. Quem alimenta aquele medo sou eu. Eu alimento o medo. Por exemplo, um medo muito grande é a incerteza do amanhã. Como será amanhã? Hoje tem muita gente falando como será amanhã, como vai ficar as nossas finanças e o emprego de quem perdeu. Será que quem perdeu vai recuperar? E quem está trabalhando vai continuar trabalhando? Isso o sujeito já está adoecendo. Ele já está... Se ele potencializa esses pensamentos, o que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai ficando impossibilitado de ter reações para combater isso aí, porque ele mesmo vai se fragilizando. Sabe aquela questão do estresse diário, de liberar cortisol para o seu corpo e de adoecer? É o que vai acontecendo com ele. Ele está acendendo todos os dias a luz vermelha e ele não apaga. Ele dorme e acorda pensando do futuro incerto. Então, esse sujeito precisa ter um start, sabe? De falar assim, olha, eu preciso me posicionar para viver o hoje. Eu preciso viver o agora, né? E tem uma coisa muito importante também que eu tenho falado, Aline, é que as pessoas, quando se perceberem nesse estado, que procurem uma ajuda, procure alguém que entenda, certo? Procure conversar com alguém que você valoriza a fala daquela pessoa. Né? Fala o que você está sentindo. Porque muitas vezes, quando isso não acontece, é gerado aí agora, vai desencadear o quê? Desespero. E aí, automaticamente, com desespero, pode desencadear uma ansiedade já exacerbada. Ele pode passar de transtorno de ansiedade para vários outros transtornos. E tudo isso porque só aqui, agora, na pandemia. Entende? Olha só, Cláudia, eu tinha até feito uma pergunta aqui. O medo é uma doença. Diante disso que você está falando, eu já estou vendo um outro tipo de medo, né? Não é o medo do que é real, né? O medo da cobra mais, mas é esse medo imaginário. E nesse caso é considerado então uma doença psicológica, não é isso? E aqui a Estela colocou, muito dos medos imaginários tem uma origem, né? Será que esses medos que surgem, qual é a origem disso? No caso desse atual medo da sociedade, nós entendemos que o medo foi gerado através de um vírus invisível e muito mais ainda a falta de controle da medicina, dos cientistas diante desse vírus. Porque não é só a existência do vírus, porque vírus, a gente convive com outros vírus na Terra. Aqui, enquanto seres viventes, nós convivemos com o vírus HIV, por exemplo. Nós sabemos que ele age de forma letal no ser humano, matou muito mais no início, porém, não foi descoberta nenhum tipo de vacina, mas há um controle, né? Há um controle sobre a doença, há um controle sobre o contágio. Use preservativos, quando for doar sangue, tem que ser com a seringa descartável. A gente conheceu como evitar esse contágio, mas ainda que seja contaminado, nós sabemos que existem os coquetéis, um monte de coisa. Então eu acredito que o que gerou um medo de tamanha proporção foi justamente o fato de não ter uma consistência na defesa contra esse vírus, ou no ataque contra esse vírus, né? Sim, porque na verdade, o que causou medo na sociedade?
e fez crescer, né? Na verdade, é assim, o que validou, né? O que validou e potencializou o medo na sociedade? O número de vidas dizimadas. Entende? Quando começou a chegar no amigo que você conhece, sabe? No médico, no enfermeiro. Então, assim, validou muito, muito esse medo nas pessoas, sabe? É tipo assim, poxa, a única pessoa que pode resolver, um médico, ele foi contaminado e foi dizimado. Quando a população agora entende que nem rico e nem menos rico não está isento da doença e ambos terminaram morrendo, porque não tiveram um respirador para salvar a vida. Então, isso potencializa, é ver vidas sendo dizimadas, é ver os sepultamentos que você não pode participar, é sepultar uma pessoa que você não tem o direito de ver aquele rosto para dar a última adeus. Você está enterrando ali porque você acredita que o hospital disse que é seu parente, mas você não pode ver. Entende? Imagina. Se você muito, então isso tem potencializado. Porque se essa família de baixa renda não tem condição de comprar uma urna que tem aquele vidro, né? O caixão, então quer dizer, essa pessoa vai ser da forma como eu te disse agora. Eu estou enterrando fulano porque o hospital falou que aí é fulano, mas eu não estou vendo ele. Eu não posso tocar nesse caixão. Inclusive, teve um caso, né, de uma pessoa que foi enterrada de forma trocada, equivocada, e Sim. ninguém sabia quem era quem, até que foi feito autópsia, toda aquela coisa, exumação do corpo, Sim, autópsia não, exumação do corpo, para a identificar que exumação. de fato era outra pessoa, quer dizer, olha o transtorno que aquela família se viu envolvida, né? Então, Sim. nesse caminho aí, eu vi aqui uma das meninas que estão com a gente, foi a Dani, que ela disse, antes mesmo do vírus, eu já fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade e depressão. Então, a gente estava com uma sociedade já caminhando também nesse perfil. Muitos Sim, transtornos, a gente estava já acompanhando, muitos casos de depressão somente crescendo, e a gente agora, de uma hora para outra, foi pego também meio que de surpresa. Eu posso dizer assim, talvez os políticos não foram pegos de surpresa, mas a sociedade em geral foi pega de surpresa completamente, né? E de sim, repente teve o seu modo de vida tocado, transformado mesmo, ao ponto de ser privado de tudo aquilo que te trazia prazer. Por exemplo, tem pessoas que elas se sentiam felizes só de poder ir andar perto do mar, ter o privilégio, sim, quem mora numa região litorânea como nós. E tem aquela outra que tinha o prazer de ir ao cinema uma vez por semana, que era o momento que ela se sentia bem. E de repente isso foi tomado de uma forma, não, você tem que ter consciência, não, você tem que se preocupar, não, porque não é só por você, é pelo outro. Então isso também causou um excesso de peso, de responsabilidade pela vida do outro, de uma forma que ninguém estava preparado. Ninguém sim, que a gente não deva andar se colocando no lugar do outro, que isso de fato a gente deve ser, esse deve ser o nosso modo de viver. Porém, foi feito de uma forma tão abrupta que pessoas não conseguem mais sair do lugar. Tem pessoas que estão ali estagnadas, isoladas, ao ponto de não conseguirem nem ir numa farmácia, nem no supermercado, porque elas foram tomadas de um medo sim, de sim. contaminar outras pessoas ou de serem contaminadas. Eu não sei se você viu, isso provoca reações absurdas. Não sei se você viu no jornal recente essa semana, que eu nem comentei com você. Olha aí está dizendo, ó, eu nem tinha pressão alta, agora estou com pressão alta tomando remédio. Quer dizer, olha o tanto de enfermidades que foram desencadeando nesse Sim, período. Eu vi no supermercado, num bairro aqui chamado Pituba, que tem pessoas de outro lugar aqui ouvindo a gente, e não sabe, né? Não conhece aqui a região. Então, quando ela estava pegando uma fruta ou foi um pão, e ela de máscara e aquele visor que tem agora, né? sim, Transparente. A outra pessoa chegou do lado para pegar um pão também, ela pediu, fez assim com a mão, chegue para lá. Foi suficiente. A pessoa não chegou, ela continuou andando e a outra foi correndo atrás dela e deu murro nela, deu murros e mais murros. Porque conformada porque ela pediu para que ela se afastasse. Quer dizer, reações totalmente desproporcionais para um momento sim, simples de se resolver. Se afasta um pouquinho, olha a questão do distanciamento social,
vamos manter aqui, o mercado está todo marcadinho, manter 1 metro de distância, mas as pessoas não conseguem se enquadrar nessa nova realidade e estão reagindo de forma exagerada. Mas para a gente não perder o fio da meada, tem tanta coisa que a gente tem para falar, eu queria que você falasse como é que a gente pode diferenciar. Responder aí a pergunta de Estela. Sim, a gente estava falando do medo, né? E desse medo, né? Então, assim, a gente falou sobre a pandemia, mas ela está perguntando aí se tinha, né, como você desencadear esse medo por outras vivências. Então, tem sim, está muito voltado para a infância, né? Existem medos que o ser humano desenvolve e ele não sabe por que ele tem medo daquilo, não vem à sua mente. E isso está lá na história da infância dele, que não é algo que a gente vai entrar aqui agora, mas é só para responder para ela que tem sim. Entendi. Existem medos que existem nos seres humanos que podem estar marcados lá na infância. Cláudia, para a gente focar aqui, ó, Tatiana colocou, Aline, meu tio que é médico me disse ontem que está escondido em Guarajuba. Ele me disse que essa doença é terrível. Você está vendo aí? Mesmo médico, por exemplo, a médica que ia fazer a cirurgia de Jusce, ela não fez, ela não está atendendo, ela está em casa, porque ela é do grupo de risco, mais de 60 anos. Tem uma outra médica cardiologista, que eu estava conversando hoje com o Bispo Daniel, e ele me disse, a minha cardiologista não está atendendo. Eu fui para a cardiologista do Teles, ainda falou assim, que é mais jovem. Quer dizer, o receio mesmo de ser contaminado e as consequências dessa contaminação. E ainda que a pessoa tome todos os cuidados, o medo ficou tão grande dentro das pessoas que elas não conseguem voltar. Não é que eu digo voltar a uma vida normal, porque eu ouvi uma psicóloga na semana passada, a Su, dessa clínica que eu falei que ela entrou aqui no começo da nossa live, e ela disse o seguinte, não é que a sociedade vai estar melhor quando tudo isso passar, mas no mínimo a sociedade vai estar diferente, né? A gente não pode esperar pessoas melhores. Aí ela comentou um fato específico. Quando tudo isso começou, as pessoas corriam para o supermercado para abastecer a própria despensa. Elas correram para o álcool em gel para não faltar álcool em gel para elas. Então, isso não é um sinal de melhoria enquanto pessoas. Né? As pessoas continuam na sua, no seu, como é que faz? Você pensa só em você, como é a palavra, sumiu da minha... Egoístas. Egoístas, só pensam em si. Então, não é que a sociedade vai ter uma melhora, não. A sociedade vai estar diferente, porque ela foi pressionada a estar diferente. Olha aí, ó. A tendência é o teleatendimento, inclusive nos postos de saúde. A pastora Sula colocou. É a verdade. Ela não dá problema. É o teleatendimento. Sim. Que a tendência vai ser essa, é a mudança do cenário, né? Não é que vai ser melhorado, mas vai ser mudado mesmo, inclusive na questão da medicina. Sim, mas voltando, né? Como diferenciar, então, a ansiedade normal da ansiedade patológica? A nossa querida Dani aqui falou, olha, eu choro e fico desesperada, porque eu já estou diagnosticada com a depressão, ansiedade, eu estou fazendo uso de medicamento, né? Já estou fazendo uma terapia. Como é que eu sei diferenciar essa ansiedade que eu estou sentindo hoje de uma ansiedade patológica que me leve a precisar de um tratamento? Quais são os sinais? Pronto. Veja bem, na verdade, vamos falar assim, o que é ansiedade? Né? Que ansiedade, né? Todo mundo fala, tô ansioso, fulano tá ansiosa, fulano foi diagnosticado com ansiedade. Na verdade, o que é ansiedade, né? A ansiedade mais é do que um estado emocional aversivo, que desencadeia, né, coisas ruins dentro de nós. Por que ele é aversivo? Porque tudo que vem com ela é ruim para esse ser humano. Né? Vem a tristeza, vem choro, vem muita coisa. Então, isso é basicamente a ansiedade. Como é que eu vou diferenciar uma ansiedade normal de uma patológica? Veja bem, nós temos nosso estímulo já, que nós podemos ter uma ansiedade, por exemplo, nós vamos fazer uma prova. Quando nós vamos fazer uma prova, automaticamente a gente sente um pouco de ansiedade, dependendo do nível do nosso conhecimento. Se a gente sabe que a gente está
né, bom para aquele assunto, a gente tem um nível de ansiedade baixo. Se a gente sabe que para aquele assunto a gente está zero e a prova é muito importante, o nível de ansiedade vai aumentar. Só que é o seguinte, aquela ansiedade, ela não é patológica, certo? É algo que está aguçando dentro de você para mostrar para você que você tem uma atividade muito importante e que você precisa estar atenta para aquela atividade. Então, não é patológico isso não é doentio, isso está dentro de nós, faz parte do nosso sistema, certo? A ansiedade patológica é aquela que é duradoura, né? Eu preciso saber quanto tempo que eu estou ansiosa. Geralmente, Aline, a ansiedade patológica, ela não tem nome. O paciente não sabe por que ele está ansioso, né? Então, é por isso que a gente valida muito, né, a procura de um psicólogo, porque é através da sua fala que nós vamos valorizar essa sua fala, nós vamos pontuar aquilo que está na sua história para a gente ver de onde que veio a ansiedade, para a gente tratar essa ansiedade na raiz, certo? Porque muitas vezes o paciente ele só vai para o consultório psiquiátrico quando ele tem agora os sinais corpóreos. Entende? Aí vem para nós com medicação e sinais corpóreos. E muitas vezes aguçados. E conosco eles querem resultado imediato. E não acontece. Entende? Então é basicamente por aí. Aonde que eu diferencio o normal do patológico. Muito bom. Eu vi até aqui uma pergunta de Mel, mas eu vou adiantar aqui a nossa pauta e depois a gente vem para as perguntas, senão a gente não fala de tudo, certo? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais. Quais os prejuízos da ansiedade que essa ansiedade pode estar causando nessa população? Certo. A ansiedade patológica, ela causa vários prejuízos no sujeito, né? Um prejuízo muito significativo é que afeta a qualidade de vida desse sujeito. Muitas das vezes, esse sujeito, ele desenvolve um transtorno de ansiedade e aí, de repente, ele tem junto a isso um medo muito aguçado, um medo muito significativo. Esse paciente, ele já não sai mais sozinho, esse paciente agora não dorme mais sozinho. Então, a qualidade de vida dele cai e ele fica muito dependente de outras pessoas. Existe algo também muito importante que é causado com ansiedade patológica, que é o sujeito sair do seu local de trabalho. E, assim, muitas vezes as pessoas não entendem, mas quando isso acontece, Aline, quando ele sai daquele ambiente, ele sai porque ele está com medo de ter crise, sabe? E por que o medo de ter crise? Porque a crise da ansiedade é muito ruim. Além da dor, que é física, né? Porque quando tem a crise da ansiedade, existe a dor física, ela é marcada no corpo. Então, assim, por medo de sentir a crise, por medo de passar mal naquele ambiente, ele evita não estar. E também tem a questão do sofrimento que aumenta nesse sujeito, que é a questão da estigmatização. Que as pessoas não entendem. E aí tem os jargões, né? Que são lançados sobre essa pessoa que já está, na verdade, doente, né? Então, assim, ela abre mão também das coisas que são prazerosas, ela abre mão de estar em família, ela abre mão de estar em um aniversário, ela abre mão, né, de estar na igreja, ela abre mão do convívio social no todo, por isso que se isola. Esse isolamento ele está pautado o medo de ter crise, o medo que o outro me veja em crise. Porque a crise, não, além da dor física, tem a crise da fisionomia. O paciente fica muito feio. Entendi. Prejuízos bastante significantes e que marcam demais um sujeito com uma ansiedade generalizada. Porque, na verdade, são vários tipos de ansiedade, né? Tem o transtorno do pânico, a fobia, a fobia social, tudo isso pautada na ansiedade. Entendi. Então, Cláudia, como é que a gente pode estar ressignificando esse momento, né? Existe o isolamento, a gente não pode evitar. É um distanciamento que talvez perdure aí por muitos meses, quiçá anos, porque não sabemos o que será daqui para frente, né? Então, como nós podemos
lidar, como até a Ione colocou aí, como lidar com o sofrimento emocional associado com a pandemia, né? Como eu vou ressignificar esse momento de isolamento para chegar a essa condição de me encontrar satisfeita fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Encontrar esse bem-estar. Olha só, essa pergunta é muito, né, bem interessante. Porque existe solução, Cláudia? Existe. Cláudia, existe solução sem medicação? Existe. Eu gosto muito do paciente que vem sem medicação. Quando está na medicação, é necessário que continue e eu não tenho como mudar, só o médico. Mas quando vem sem a medicação, para mim é muito bom. Então, assim, como é que eu posso mudar tudo isso aqui que está ruim agora, que é a realidade, né? Essa é a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Isolamento social. Né? Por que nós estamos em isolamento? Por causa de uma doença. Entende? Então, assim, eu posso mudar tudo isso em meio a esse caos? Posso. Eu posso fazer algo que é chamado de neurogênese, que é o processo de formação de novos neurônios no cérebro. E às vezes a gente acha assim, nossa, é tão difícil. Não, 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 é muito fácil, dá para todos nós. Por que dá para todos nós? Porque está dentro de nós. Entende? Está dentro de cada um de nós. Eu posso desenvolver a neurogênese todos os dias, todos os momentos. E como é que eu faço isso? Eu começo fazendo isso com os pensamentos positivos. Existem pessoas que acham que não vale a pena porque a ansiedade está demais. Eu quero falar para você aí que está me escutando que você já tem ansiedade, que eu estou vendo que algumas pessoas estão aqui perguntando como é que você pode me ajudar a diminuir a minha ansiedade? Eu posso ajudar você com a neurogênese. É você, nesse momento, que vai fazer exercício de pensamentos positivos, de mandar comando para o seu cérebro. E como é que eu mando comandos para o meu cérebro? Eu mando comandos para o meu cérebro dizendo, eu posso, eu sou capaz, eu tenho saúde, eu exerço tal dom, eu tenho tal domínio de tal coisa. Então você precisa pegar aquilo que é real e validar para o seu cérebro. Porque o que está externo tem um tempo de acabar. E aquilo que você alimenta fora, sabe? Aquilo que é externo, que você alimenta e você continua alimentando, ele tende a crescer. Quando cresce, se torna uma doença. E a doença, às vezes, ela é duradoura, Aline. Aline, você sabia que um paciente diagnosticado com a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é a ansiedade que você é ansioso por qualquer coisa, certo? É a pior. Então, assim, você sabia que um paciente desse, ele tem menos de 1%, de uma escala de 100, ele tem menos 1% de ser curado? Meu Deus. Quando ele vai para a medicação, isso foi uma conversa que eu tive com um psiquiatra, que eu fiz uma amizade com um psiquiatra, e ele fez uma escala para mim, ele desenhou um gráfico. Ele falou para mim, olha, Cláudia, pacientes que chegam aqui com esse nível de ansiedade, tomar esse remédio. Aí o episódio não muda, aí eu aumento o remédio. Aí o episódio não muda, eu aumento, eu aumento, eu aumento. Então, assim, ela nunca tem a escala do desmame, sabe? Porque o ambiente dela não está mudando. E esse psiquiatra, ele falou para mim, quando nós vamos validar o sofrimento, às vezes nós fazemos uma escuta rápida e nós dizemos, você precisa de um psicólogo. Eles não valorizam o psicólogo. Então, são pacientes que não voltam para a escala zero, não conseguem viver o desmame. Sabe por quê? Porque aquilo que vai tirar ele do desmame, ele não valida. Entendi. Rapaz. Existe... olha só que coisa interessante. Eu posso, né, desenvolver a neurogênese com o meu comportamento, com as minhas atividades físicas. Eu não preciso ir para academia, eu não sei fazer nada de atividade física, mas eu posso ligar a TV no YouTube, pegar alguma coisa, alguma música que me faça bem e começar a me movimentar, né? Existe algo também muito bom que é dançar. Eu posso dançar o ritmo que eu gosto. Ah, vamos pular, vamos dançar, vamos nos alegrar. É aquilo que eu gosto, não é aquilo que está na moda, não é aquilo que o outro quer. É o que eu quero, é o que eu gosto. Eu posso fazer isso. É muito bom. Eu posso ouvir a música que me agrada com o fone, sabe? Eu posso mudar o ambiente da minha casa. Eu posso reinventar algumas coisas dentro da minha casa. Sabe? Eu posso colorir um lugar que está sem cor, é muito importante. E quer ver uma coisa muito maravilhosa? Eu posso comprar um abajur, colocar a lâmpada, pintar de azul o bebê, sabe? Escurecer o quarto e dormir sob essa lâmpada. Isso traz uma serenidade,
uma paz emocional. Olha que dica maravilhosa para você aí. E é barato, né? Qualquer pessoa pode comprar um abajur. Outra coisa muito boa, Aline, é tomar um banho demorado. Apaga a luz do banheiro, toma um banho demorado, sabe? Passa um óleo corporal que você gosta, sente o cheiro desse óleo. Veja como que você é perfeita. Quando você termina esse banho, que você vai deitar, as coisas são diferenciadas. E aí você pode estar olhando para mim e falar assim, ah, mas amanhã vem tudo de novo. Eu estou falando para você, faça tudo de novo. Potencialize tudo que for bom. Tudo que for bom. E olha que coisa linda, está ao seu alcance. Verdade, muito relaxante, olha aí. Dicas de ressignificação, de neurogênese, você vê aqui, hein? Muito bom, tomando, viu? Já estou pegando aí também as dicas, porque quem é esse ser humano que está aqui nessa terra, que não está passando por momentos de ansiedade? Sim, com certeza. Quem é? Me Sim, diga aí. com certeza. Que os psicólogos estão precisando disso. Olha, Cláudia, sabe o que é que me veio à mente aqui também? A questão dos profissionais, né? Profissionais liberais mesmo. Essas pessoas estão com os nervos à flor da pele, porque de repente, elas viram a sua vida mudar de cabeça para baixo e sem um lugar para elas repousarem, né? Tipo, não tenho. O que os empresários, por exemplo, que foi dito pelo governo que ia haver auxílio para eles, e eles não se viram auxiliados. Então, coisas pequenas que mudaram a forma de ser das pessoas, e isso trouxe na mente um descompasso, né, muito grande. E a gente vendo que com poucas coisas a gente pode tentar ir equilibrando, conseguindo esperar as coisas se normalizarem, entre aspas, né? Tem algumas perguntas aqui que eu achei bem legal, que eu coloquei lá no meu direct. Pois não esqueça de falar sobre os sinais corpóreos, que a gente foi logo para a neurogênese, Sim, né? Como resposta. Então fala logo. Fala logo dos sinais corpóreos, é isso mesmo. Porque senão a gente pode se passar. Eu prefiro que você fale, porque foi a proposta, né? Sim, porque vai vir perguntas, né? Então, assim, os sinais corpóreos, quando ele chega, Aline, a alcançar agora o nosso organismo, é porque a nossa emoção ela já chegou em uma ponderação, em um estado já bem significativo. Então, eu posso ter um apetite exacerbado, eu posso ter um desarranjo intestinal, são coisas assim que as pessoas pensam que é do cotidiano, mas não é cotidiano. Isso já é o corpo dando sinal de que algo está errado, entende? Então, assim, existem as palpitações, existe a dificuldade do sono, a insônia, existe a dificuldade em respirar, as tonturas, os suores, as sensações de calor e frio, dor na coluna, as pessoas têm se queixado muito, né, de dores nas costas, são vários tipos de dores de cabeça. Então, assim, não vamos banalizar isso, vamos dar o valor que é necessário. Isso, quando chega no corpo do sujeito, é porque as emoções, elas estão em um nível que já está merecendo agora uma atenção. E você que está aí do outro lado me ouvindo, você fala assim, Cláudia, eu não tenho condição de pagar um psicólogo, mesmo sendo valor social. Eu quero dizer a você, você pode procurar um psicólogo para uma conversa de alguns minutos, que você traga aquilo que lhe dói no momento, para que a gente possa instruir você de como que você vai, né, conseguir continuar essa caminhada, como você também pode fazer a questão da neurogênese, que é muito importante. Às vezes, esse sujeito ele precisa de uma escuta, né? E aqui do outro lado eu tenho que entender que geralmente não chega para todos. Então, assim, eu entendo da necessidade da escuta desse, né? E me disponho para uma escuta, né? Se for necessário, depois você fala com a Aline e a Aline vai falar comigo. Eu posso fazer uma escuta com você em um videochamada que lhe traga, sabe, um direcionamento. Eu não quero que lhe traga um alívio, eu quero que lhe traga um direcionamento para você mudar o seu posicionamento e você não ser diagnosticado com nenhum transtorno mental.
Nesse tempo, você falou da neurogênese, eu lembrei, eu tenho uma amiga, ela está até aqui na live, e ela tem feito agora, ela criou uma hortinha dentro de casa. E ela mora num Ai, apartamento. Mas ela agora, ela cultiva, e é uma coisa linda, e ela posta, e eu falo assim, isso ali é uma mudança de visão, tipo, eu não vou ficar olhando só para o que estão me dando, eu vou criar um novo hábito, eu vou criar um hobby que não precisa nem sair da minha casa. E ela vai plantando, e quando nasce um brotinho, ela fica maravilhada, e ela olha para aquilo que nasceu, e eu fico olhando assim, eu falo, rapaz, isso é uma boa saída. Ela encontrou algo para ocupar a sua mente, não deixando de cuidar do bem-estar de outras áreas, olha ela aí quase se identificando, mas não deixando de dar importância para o que está acontecendo, mas está focando em outras coisas, gastando energia com outra coisa. Que eu acho que um dos sim, segredos também é você gastar energia, porque nós somos dotados de energia e de repente também estamos aprisionados em nossa casa. Não estamos sim, gastando energia com coisa positiva que a gente só gastava saindo de casa. Mas as coisas negativas a gente está sendo sugado dentro de casa. Entendeu? verdade, verdade. Sugado dentro de casa e não se vê gastando essa energia que proporcione o bem-estar dentro da nossa casa. Então a gente precisa usar esse nome agora técnico, né? Neurogênese, e criar hábitos novos, criar situações também que nos tragam esse bem-estar, esse prazer mesmo de viver, porque nós, graças a Deus, não fomos contaminados e nem estamos em estado terminal. E não podemos Sim, antecipar isso, esse sofrimento, como se nós estivéssemos assim. Porque uma coisa é você tomar a dor do outro, você vai, quem tem uma fé vai orar pelo seu amigo, vai pedir a Deus que faça um milagre, e quem tem outro tipo de pensamento vai mentalizar a pessoa, mas você não vai achar que é você. Tem pessoas que estão se comportando como se elas estivessem doentes. Foi o que eu falei recentemente com uma amiga minha, porque ela, não, tem que tirar a roupa toda e colocar dentro da máquina rápido, o sapato, não sei o que. Eu falei, calma, a gente não veio do hospital. Calma, a gente vai tirar a roupa, vai lavar a máscara, mas tudo com tranquilidade. Você não precisa se sim, desesperar diante das coisas, porque o vírus é invisível. Os médicos estão falando sim, um pouco, já sabem, mas tem coisas que eles não sabem, que só vão saber quando acontecer com a pessoa. Então a gente só precisa ter um sim, pouquinho mais de calma nesse tempo, respirar fundo, olhar para algo sim, novo, como essa questão que eu falei aqui de plantar uma hortinha dentro de casa, e Estela aí também falou que está plantando uma hortinha dentro de casa, e é isso aqui a outra. Muda as cores da minha cama para tentar melhorar, e vai melhorar, acredite, vai mudando e já dizendo que você está melhor com aquilo. Olha que quarto lindo. Essa semana eu peguei com minha irmã e comecei aqui, eu falei, ó, não vamos pintar, mas vamos limpar, vamos. Aí tirou tudo que estava por aqui, a gente arrumou tudo, e a gente se sentiu bem. Na hora isso, parece pesado, cansativo, mas daqui a pouco, quando você vê o resultado, mudança, você se sente bem com aquilo. Então vamos valorizar isso. Esses pequenos detalhes vão tornar o nosso sim. dia mais leve, né? Então, Com certeza. Também tem deixa eu uma te... questão, Aline, que as pessoas precisam Sim, parar também. Existe a questão de evitar, realmente evitar, excluir as notícias ruins, né? Às vezes as pessoas estão muito focadas na notícia, porque assim, todos os jornais nós vamos ouvir sobre a Covid-19, certo? Toda noite o Jornal Nacional encerra com um número de vítimas alarmante, desesperador. Então, assim, existem coisas que eu posso evitar. Uma coisa que eu queria falar para as pessoas que estão na live é que a ciência hoje, viu, Aline, já valida muito a questão da religião, né? Então, a ciência fala que quem tem uma fé se sobressai melhor nas coisas. A ciência diz que quem tem uma fé reage melhor aos tratamentos, principalmente quando ele é um paciente crônico. Então, assim, eu acho válido trazer isso para a live, porque você precisa exercer, né? Tem que exercer. Então, eu acho muito interessante. E não potencializar aquilo que é ruim. Noticiários, né? Ir para o Google. Tem gente indo para o Google pesquisar doenças.
Aí ele sentiu que o dedinho deu cãibra, ele já acha que ele está com problema de, né, de circulação e que ele vai infartar. E ele vai aumentando, né, só negativamente. E a querendo ou ansiedade não, ele com sim, isso. aumenta e ele valida o sintoma. Quando eu valido o sintoma, automaticamente eu sinto o sintoma. Entendi. Importante isso, gente. O jornal, ele é uma fonte segura de informação, mas todo excesso esconde uma falta. É como se você estivesse buscando só ser cheio de notícias ruins. No jornal você não vai encontrar hoje uma notícia boa. Tem uma época que é tanta violência que a gente tem o hábito de dizer aqui na Bahia que se espremer sai sangue. De tanta Sim. violência que a gente vê, tanto na mídia escrita como na mídia televisada e na internet também, porque tem os sites desses grandes jornais, dessas grandes emissoras, né? Então a gente precisa mesmo cultivar os bons pensamentos e ouvir as melhores notícias, não ignorando os fatos. Porque, você sabe de uma coisa, Cláudia? Eu estava observando, quando morreram 400 pessoas na Itália pela primeira vez em um dia, nós nos chocamos com aquilo. Nós ficamos horrorizadas. Hoje morrem mais de 1.000 no Brasil. Tem pessoas que estão ignorando isso e não estão conseguindo entender a gravidade de uma doença que, se eu evito, só faço aquilo que foi estabelecido como distanciamento social, isolamento e uso de máscaras, esse número seria bem menor. E todos estariam vivendo em mais paz, em mais tranquilidade, poderiam estar circulando com maior naturalidade. Por exemplo, na nossa cidade, a gente está assim, em shopping center há 4 meses. Para mim, para você que só ia lá passear, tudo bem, mas tem aquele empresário que simplesmente juntou o dinheiro da vida toda, ou então começou um novo negócio e viu a vida cair em um buraco profundo e sem expectativa de melhora. Então, nós, quando não atentamos para o nosso compromisso com o próximo, nós também contribuímos para o mal-estar na vida do outro. Porque se você vai para um bairro popular como Cajazeiras e outros da nossa cidade, porque não é você ignorar, quando a gente fala não assista o jornal, é somente para você tente assistir jornal. Se você passa 20 minutos na frente do jornal, também passe 20 minutos ouvindo música, relaxando a sua mente. Porque o que a gente está dizendo aqui não é para você ignorar que a pandemia existe, que ela é séria e que você precisa se isolar, no sentido de manter o distanciamento social. Porque o isolamento em si é para quem está com a doença. Né? A gente deve somente estar com o distanciamento social. Tanto é que a gente vai no supermercado, a gente vai no médico, a gente vai numa igreja, a gente vai para o trabalho, aqueles que não estão trabalhando de forma distante, né? Mas a gente não pode se acostumar com o mal, a gente precisa ter um equilíbrio e saber se portar diante desse cenário que a gente está enfrentando, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Gente, eu posso reiniciar essa live só para abrir para as perguntas, porque só faltam 5 minutos. 5 minutos não vai dar tempo de Cláudia responder as perguntas. E aí é bom que a gente abre para mais perguntas. Pode ser, gente? Eu vou encerrar aqui. Já vou agradecer todos vocês que vieram. Você pode, Cláudia, ficar mais 20 minutinhos? Posso, sim. Então, eu vou encerrar aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Estou apaixonada, estou querendo saber mais. Eu sei que eu já vou fazer o convite para você voltar, certo? Já fica aí preparada e a gente vai falar muito mais sobre isso. Eu vou encerrar e voltar, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Obrigada. Muito bom, gente. Estou voltando aqui somente para abrir para perguntas. Foi uma noite muito especial com a nossa amiga a psicóloga Cláudia Vale. Ela trouxe, assim, pontuou situações específicas relacionadas a esse momento de isolamento social que estamos enfrentando, né? Ao enfrentamento aí no sentido de conservar a nossa mente, né, equilibrada, mente sã, corpo sã. Vamos adotar essa ideia, porque com certeza se você cultivar os seus pensamentos, você vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, você vai conseguir
experimentar coisas boas, mesmo em tempos de isolamento social, de distanciamento social. Foi muito bom até aqui. Eu disse a Cláudia que eu queria que ela voltasse rapidinho para a gente fazer parte com perguntas. Eu recebi algumas aqui no meu direct e eu vou falar aqui para ela responder. Parece que sua internet não está boa, voltou só sua voz sem sua imagem. Eu vou excluir e voltar você, viu? Tá. Gente, que bom que vocês voltaram. Tá sendo muito bom, hein? Quem quiser já fazer perguntas aí, vai fazendo. Semana que vem nós vamos receber mais uma psicóloga na próxima terça. Depois, a doutora Aline, ela até entrou aí, ela é endocrinologista, ela elogiou aí o nosso trabalho. Eu disse a ela que queria fazer com ela também. Estou prometendo a todo mundo que vai ter esse endocrinologista aqui falando sobre diabetes, hipertensão, mas eu creio que a gente vai conseguir alinhar aí para ela também participar com a gente, tá bom? Cláudia, meu amor, só estou ouvindo sua voz, não está aparecendo a imagem para mim. Não voltou ainda, não? Não. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu trocar aqui a internet, então. Certo, pronto. Eu vou esperar você trocar e chamo de novo. Então, eu tenho certeza que foi bom para você, hein? Ouvir esses conselhos aí da nossa amiga psicóloga. Semana que vem teremos mais. Deixa eu só resumir aqui, ó. A gente falou sobre os impactos do isolamento social no sujeito e os sinais, né, no seu corpo. Nós falamos sobre como reage o sujeito diante de uma situação de medo. A Cláudia falou sobre se o medo é uma doença, né? Tem aqueles medos naturais e os medos imaginários, que eu achei muito legal essa diferenciação, quando ela falou que o medo de uma cobra é um medo natural, mas o medo exagerado de uma coisa que eu nem conheço, né, que ainda não tenho acesso, é um medo que eu devo estudar ou buscar ajuda para controlá-lo, combatê-lo, até eliminá-lo da minha vida. Como diferenciar uma ansiedade normal da patológica, também ela falou, né? Existem as situações que são da nossa vida mesmo, ansiedade, e tem aquela ansiedade que já virou uma doença, né? Travou para eu? Vocês não estão me ouvindo? Ok. Então, tô achando que é a minha net, então, que tá ruim. Voltou? E agora? Agora voltou? Voltou, Cláudia? Voltou, eu tô te vendo normal aqui. Eu também. Tô ouvindo bem também. Graças a Deus por isso, hein? Que bom. Eu mudei a internet, coloquei... Travou. Porque chega atrasado para eles a imagem. Eu coloquei os dados móveis agora, acho que o Wi-Fi deu um probleminha aqui. Então eu estava falando aqui com o pessoal, tudo que a gente conversou, né? Como reage o sujeito diante de uma situação de medo, se o medo é uma doença. Falei daquela questão do medo de uma cobra, o medo de uma coisa imaginária. Quando isso acontecer, eu preciso buscar um especialista para tratar, cuidar dessa situação, né? Como eu posso diferenciar uma ansiedade normal da patológica? Falamos de quais os prejuízos da ansiedade na população, principalmente nesse tempo, né, da pandemia. E como ressignificar esse isolamento social, eu amei, porque a gente, usando a chamada neurogênese, né, criando novos neurônios dentro de nós, através de novos hábitos, novos costumes, fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes, e também fazendo aquelas coisas que nos dão prazer, como um simples banho demorado, pode trazer uma sensação de relaxamento e você vai jogar aquela preocupação para bem longe de você. Então, eu gostei muito dessa abordagem
e eu sei que nós vamos continuar aprendendo aqui nessas terças-feiras, de como a gente pode sair melhor desse quadro que nós estamos inseridos, né? Que não temos, no momento não tem saída, né? Nós é que precisamos criar saídas para o nosso comportamento se manter equilibrado diante daquilo que a gente tem recebido, né? O nosso organismo tem recebido. Então, eu recebi uma pergunta. Sim. Através do nosso inconsciente, foi aquela coisa que eu pontuei no comecinho. A pessoa perguntou, eu acho que ela quis dizer isso. Eu posso estar tendo reações de coisas que não estão acontecendo por causa do meu inconsciente que está criando essas coisas, entendeu? Sim. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Não sei se você entendeu de outra forma, fala aí. Sim, se ela pode estar reagindo a coisas que não existem, né? Isso. Pode. Ela pode estar tendo reações daquilo que não existe, que é o chamado medo imaginário, que é o medo patológico. Ok. Pode sim. Então, isso é um sintoma de um medo patológico. O inconsciente dela está trazendo informações que nem existem ainda e ela já está reagindo àquilo que ainda não existe. Então, ela precisa procurar um profissional da área de saúde aí, da mente, né? Para descobrir o que é que está acontecendo e investigar esse sintoma, esse sinal, porque ela já identificou que essas reações são de coisas que não estão acontecendo. Então, você vê que o sujeito ele já identificou. Pode ser que não seja com ele, pode ser alguém da família dele, algum amigo, e ele identificou que essa pessoa está tendo reações, não é isso? Reações que não são proporcionais aos acontecimentos. Então, de alguma forma, aquela reação tem uma origem, né? Tem. Ela é aquela questão, ela pode ser tanto imaginária, como ela pode estar escrita no sujeito. Por exemplo, esses dias, uma paciente, ela teve um desarranjo intestinal que durou mais de 8 dias. Então, assim, há uma coisa muito interessante falar, que bom que a live voltou. Quando isso acontece, viu, Aline? Quando é de origem do emocional, a medicação não surte efeito, viu? A medicação que surte efeito é a medicação psiquiátrica. As demais medicações não surtem efeito. Então, assim, ela levou mais de 8 dias com desarranjo intestinal e nenhuma medicação surtiu efeito. Até que um médico, né, clínico, chegou para a paciente e perguntou para ela, né, o que estava acontecendo, né, qual o motivo daquele desarranjo. E ela não sabia explicar. Ela acha que foi uma alimentação que ela fez. E aí, eu achei tão cabível que o médico falou para ela assim, não, você viveu um trauma emocional. Então, assim, que trauma emocional foi esse? Né? Então, quando a gente vem conversar, aí a gente percebe o que causou no físico, né? O que causou no físico? Que dor foi essa? A dor da alma estava tão grande que reagiu o físico. Só que ela não sabia identificar o desarranjo. E o desarranjo era simplesmente um trauma emocional que foi vivido e que não foi falado. Inclusive, você, em comentário comigo, eu lembro que você falou assim, quando você perguntou, aí a pessoa falou, será que o trauma pode causar isso? Quer dizer, a gente quer negar o problema, né? A nossa tendência é negar que estamos com um problema de ordem emocional. Parece que é vergonhoso, mas não é vergonhoso, querido. Um trauma emocional, qualquer um de nós estamos sujeitos. É uma má notícia que vem de repente, você não estava preparado. Então, a gente precisa, de fato, encarar as coisas que vêm contra nós, né? Vêm ao nosso encontro, às vezes, e buscar o tratamento, né? Aline, querido, o que fazer para minha filha ficar fora das redes sociais? Nossa, é complicado, viu? Hoje em dia é complicado você tirar você com a idade da sua filha das redes sociais, porque hoje as redes sociais fazem parte da vida, principalmente do adolescente, do jovem, o que você pode, eu, né, como alguém que sempre acompanha o adolescente, é estar monitorando e verificando
do que se trata, por que tem passado tanto tempo assim, e buscar outras Sim, atividades para ela também desenvolver outros hábitos, né? É importante que sua filha não fique somente na rede social, por exemplo. Tem pessoas que criam um mundo paralelo, né? E a gente tem que ter muito cuidado com sim. isso. Outra pergunta, Cláudia, Vamos lá. como cuidar das crianças nesse período? Muitas vezes percebo que elas também ficam muito nervosas, porque as crianças estão Sim. indo sem ir para a escola. Meu Jesus! Sim, sim, é algo que muitos adultos não estão valorizando, né, validando essa questão. A criança também se estressa, a criança também sente medo, a criança também está sem entender nada porque que ela não está indo para a escola, ela está sem compreensão porque não passeia, porque não tem ido na praia, porque não vai ao shopping, porque não pode mais ficar na rua, porque não desce mais para o playground com a bicicleta. Então, assim, esses pais, Aline, eles precisam falar isso para essas crianças, né? Porque tem pessoas que pensam que a criança não entende, que ela não sabe, que ela não sente. Deixa eu falar para você, ela sabe sim, ela sente sim, ela entende sim, basta que você fale. Então, é necessário explicar para essa criança, mas também é necessário fazer uma reinventação em casa. Você precisa criar algo em casa, entende? O lúdico, ele precisa estar muito presente. Também tem uma questão muito interessante que você precisa não... sabe aquela coisa do castigo que costuma ser feito no diário? Esse castigo por esse tempo, ele precisa dar uma pausa, sabe? Porque já está confinado em casa o tempo todo. Então, eu acho assim que é necessário colocar mais lúdico, é necessário colocar mais presença, é necessário sabe, aquele joguinho de luzes, aquela discoteca em casa, de dançar com as crianças, sabe? De fazer aquela noite do pijama, né? Que a gente costumava fazer com amigos. Os pais podem fazer com os filhos. Vamos fazer a noite do pijama. Existe algo muito interessante também. Eu não tenho um sobrinho e fico assim apaixonada por Maria Alice, que é o milagre que você conhece, né? Que você, né, conheceu no Congresso de Crianças do ano de 2019. Então, assim, você pode fazer uma cabaninha, né? A cabana com o lençol. Então, assim, você pode olhar para mim e falar assim, nossa, Cláudia, mas dá muito trabalho. É verdade, bagunça a sua casa toda, dá um trabalho, vai sujar a roupa. Mas deixa eu te falar, vai fazer um efeito para essa criança, que é maravilhoso. Então, depende muito dos pais de como que elas vão reagir. Inclusive, Cláudia, eu conversei com uma mãe recentemente que ela está trabalhando em home office e ela está gestante e tem uma filha de 4 anos. E o marido também está trabalhando em Sim, home office. E aí a filhinha, que está de 4 anos em casa, sempre à escola, sempre à natação, porque ela fazia natação, acho que fazia balé também. Tinha um dia dela todo ocupado. De repente, ela está em casa com os pais ausentes, porque os pais estão em home office o tempo inteiro. Não, filha, agora não pode, mamãe está trabalhando. Papai, não sei o que, não, não pode. Ah, mas eu só queria te mostrar esse desenho. Quer dizer, tem crianças que estão sentindo a nossa, falta dos pais, mesmo estando dentro de casa com eles. Então, é algo que a gente sim, sim, precisa atentar, porque se você precisa de novo para você, de tempo para você, imagine o seu filho pequeno, né? E outra coisa, quando sim, sim, ele vê você presente ali, ele não consegue imaginar que você não está ali de fato, porque você está trabalhando, né? Porque a associação que ele sim, faz com o pai e a mãe do trabalhar é saindo de casa. Então, de repente, ele tem o pai e a mãe dentro de casa, mas ele não tem a presença desses pais. Então, é importante mesmo sim. priorizar, né, Paulo? Paulo já entrou aí cheio de coração. Importante Quem é priorizar. E eu Paulo? amei. Paulo é aquele Paulo de São Paulo, da Ah, ICB, sempre na convenção, que se fosse hoje nós estaríamos com ele lá. A gente está sim, aqui, lembro dele. a gente está distanciado por causa da Não sei nem que ele pandemia, vai tá entrar vendo? ali. Vai Eu lembro sim. das fotos que fazia com Isso. Então, é essa questão de você compartilhar o seu tempo com a sua criança, né? A questão do celular mesmo, ter o cuidado. Se ele não tem o celular dele ainda, saber os horários, vai
Talento. É? Oh, Senhor. Vamos lá, vamos Ficou encerrar. Só pausado. falta uma pergunta. Pode ser? Pode sim. Vamos lá. Aline, você Como. tá muito bonita com esse visual, viu? Ai, ai, viu? Como, Tô como. achando. Foi em sua homenagem. Aqui o Obrigada. ombro. Ah, tá muito bonito. Gostei. Obrigada, amiga. Ó, como controlar a ansiedade em tempos de pandemia? Eu sei que a gente já falou muito sobre isso, mas se tem esse tipo de pergunta, eu acredito que é algo que está assolando muita gente, né? Então você Sim. pode reforçar aí. Veja bem, Aline. Ô, gente, essa internet tá só a graça. Agora no finalzinho deu esse chute aí, mas o que importa é que a gente finalize, né? Só foi a última pergunta que a gente fez para a Cláudia e eu percebi que todo mundo gostou muito e a gente vai repetir, né? Abordando mais profundamente alguns temas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são tantas coisas, né, que vêm. Mas a gente vai falar rapidinho, finalizar aqui, porque eu já vi que a internet começou a querer dar uma sabotada, né? Tá só caindo, então agora é melhor a gente finalizar, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo ouvi-la mais uma vez. Foi uma frase até que a gente conversou, Cláudia, que muitos Sim, falam sobre saúde mental e já faz associação com a loucura, né? E por isso sim, elas têm sim, de procurar um psicólogo, tem receio de sim, procurar ajuda, com medo das pessoas acharem que ela está ficando louca, né? E na verdade ela precisa de um cuidado para não ficar, porque se ela não cuidar, ela pode juntar um problema com o outro e de repente está desenvolvendo aí, posso dizer, algum tipo de enfermidade que já não tenha mais como curar, né? Só tenha mesmo sim, com paliativos. A gente tem que ter muito cuidado. Cuidar da saúde mental faz parte do bem-estar. Assim como você cuida do seu corpo, como você cuida da sua vida espiritual, você precisa cuidar da sua saúde mental. Porque isso é bom para você e para quem você ama e para quem está ao seu redor. Por exemplo, a pessoa muito ciumenta, ela não procura cuidar disso, ela acaba estragando o relacionamento. Um pai muito sim, ciumento, ele acaba estragando a vida do filho, né? Um marido muito sim, ciumento, a esposa não pode fazer nada. Então, se ele procura uma terapia, algo para cuidar da saúde mental dele, ele vai gastar a energia dele com outras coisas, né? sim, Então, não é para sim, doido, né, gente? Não é porque você ficou doido. Doido também tem o tratamento, mas a busca de um psicólogo nem sempre é porque você está atravessando uma loucura na sua vida, mas é a questão de buscar o equilíbrio emocional para enfrentar lutas que vieram de repente que você não teve controle para enfrentá-las, né? Olha aí, ó, não é sim, comendo e sim adorando por conta da ansiedade. É isso, não é com medo ou comendo, não sei o que ele quis dizer, mas tem gente que está comendo para se livrar da ansiedade, tem gente que está com medo do que está acontecendo agora. Enfim, qual foi a pergunta? Foi sobre ansiedade, não foi? Só para a Foi. gente finalizar, Na porque eu já vi na verdade, internet. no início da quarentena, quando falou que nós íamos ficar em quarentena, formou-se um jargão, né? Vamos comer, né? Já que estamos em casa, vamos comer. Então foi um tal de inventar comida, sobremesa, não Eu sei o que, não mesmo sei o que. comecei nessa, depois parei.
Então, assim, para muitos foi assim, muito, né? Ah, vamos comer porque nós estamos em casa, nós vamos inventar receitas. Só que, para outros, já se tornou agora um problema, que é aquela questão, como eu disse, a alimentação, né? O apetite exacerbado, já exagerou. Isso aí agora não faz mais parte de, porque eu estou fazendo comidinha na pandemia. Não, não. Eu já desenvolvi aí uma questão que eu preciso dar um olhar bem diferenciado para isso que está acontecendo. Entendi, muito bom mesmo. E tem pessoas que não estão tendo apetite, estão tão tristes com o que está acontecendo, tão ansiosos, tão aflitos, que não estão conseguindo nem se alimentar, né? Como a nossa querida Sim, Ione tem falado aqui, está emagrecendo. Então, como eu sim. posso controlar mesmo? Qual é assim, o pulo do gato, né? Como a gente fala aqui, né? O que eu posso fazer de mais essencial nesse momento para estar controlando essa ansiedade e para a gente conseguir agora caminhar, né? Porque o problema existe, estamos aí, vamos andar de máscara, porque é algo que até isso afetou muito a gente, né? E a gente tem que enfrentar essas coisas. Como enfrentar isso sem alimentar tanto essa ansiedade? Veja bem, é como eu falei lá no iniciozinho, né? Que até foi cortado. Ela simplesmente desligou aí. Foi automático. Veja bem, é como eu falei, se eu tenho uma ansiedade e ela está ponderada, ela está acontecendo agora, só por conta da pandemia, eu tenho como resolver isso, que é a questão onde vai entrar a questão da neurogênese, aonde vai entrar a questão da ressignificação. Eu vou mudar os meus comportamentos, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar o meu ambiente, eu vou mudar o meu pensamento. Eu vou ter um momento olhando só para mim, que eu preciso entender porque algumas coisas têm acontecido. Entende? Por exemplo, essa paciente que teve o desarranjo intestinal, ela não melhorou com nenhuma medicação. Mas quando a médica falou que chegou aqui e que eu falei e que chegou-se, né, no que tinha acontecido, então por que aquilo estava acontecendo? Porque era aniversário de morte do filho dela e ninguém da família tinha falado nesse filho. A partir do momento que eu validei essa dor, sabe? A diarreia cessou no mesmo dia. Cessou a diarreia, Nossa. sabe? De novo tá saindo. Desapareceu A a gente, foto a gente agora, tem que sumiu. falar e encerrar, porque a internet já não tá boa mesmo. É a internet, né? Quando chove fica É, muito ruim. E eu coloquei dados móveis. e eu coloquei aqui também, Coloquei já dados mudei para o móveis. Wi-Fi, mas infelizmente está assim. Mas a gente já aprendeu muito, foi muito enriquecedor essa noite, já estou empolgada para a próxima. Pronto. Então é isso, Aline. Agora, se a gente está falando aí com uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade significativo, que já dura muito mais, que não está acontecendo agora por causa da pandemia, eu sugiro que essa pessoa procure uma ajuda de um profissional. Gente, a Cláudia, ela tá aí com esse Instagram profissional. Você pode no direct falar com ela. Ela tem como fazer esse atendimento telepresencial. Não é que, como é, a gente fala, não, o profissional caro é o profissional bom, né? Ela está É, dentro do padrão que você vai poder ali ser atendida, vamos dizer assim, certo? Então, eu acredito que você vai depois me contar, você que é meu amigo, minha amiga que entrou aqui nessa live, ou amigo dela, né? Contar como foi esse atendimento, que foi tudo muito bom e que sua vida melhorou. E o bem-estar voltou para você, voltou a sentir satisfação com o seu físico, com o seu emocional e até mesmo com o seu espiritual. Tá bem, gente? Eu acredito. Olha aí. Dani disse que está sendo atendida por psiquiatra e não está sendo atendida por psicólogo. Então, tente, Dani, busque esse caminho, porque eu acredito que o psicólogo vai te ouvir com mais humanidade nesse sentido, né? Eu acredito que a conversa é diferenciada, o tratamento não é só remédios, né? Então, eu acredito que vai ser muito bom para você, tá bom? Quem quiser, procura ela no direct, passa a seguir ela também aí no Instagram, que ela é nova nessa ferramenta. Então você vai lá, segue ela, curte lá as postagens dela, porque ela é uma bênção.
e ela se disponibilizou a estar aqui dividindo conhecimento conosco. Foi muito bom saber sobre neurogênese. Quem sabia isso sobre neurogênese? Eu acredito que quase ninguém, né? Quem sabia que o medo também podia ser uma patologia, né? Talvez você pense, não, eu tenho medo, isso é normal. Não, talvez esse tipo de medo que você está desenvolvendo já não é tão normal assim. Então, aquela questão da ansiedade também, até quando é uma ansiedade controlável, é uma ansiedade normal, e quando passa a ser uma ansiedade que precisa ser tratada com medicamento, né? Então, foi muito bom. Não sabia, não foi? A gente vai melhorar a nossa divulgação, viu? Que a gente está iniciando. Mas há muito tempo que eu Seu tenho amigo, falado. seu amigo disse que nem sabia Nem que essa sabe. palavra existia. Amém. Segue Cláudia Ah, aí, tá vendo? Ó, gente, essa ideia de fazer essa live sobre bem-estar já está pulsando no meu coração faz muito tempo e eu estava em busca dessas profissionais. Primeiro eu pensei nas mães. Aí eu falei, eu quero profissionais mães porque elas estão trabalhando em casa e estão sendo profissionais e estão tendo que dar conta da casa. Mas a questão não é ser profissional mãe, não. É ser uma mulher profissional, né? Vamos aqui com a sim, bandeira das mulheres, nada de feminismo, mas valorizando o sim, trabalho da mulher, viu? E tem muita mulher sim, aí que tá estudando duro, e Cláudia é uma delas, viu? Foi muito bom essa noite, e eu acredito que vamos te ouvir mais vezes, não só aqui nessa live, ou em outras lives, né? E também presencialmente, porque nós cremos que o futuro é bom para nós, porque nós temos sim, uma fé que sim, nos proporciona acreditar nisso, né? Nós estamos sim, sim, alimentando esse pensamento sobre o futuro, nós estamos sim, deixando o pensamento negativo de lado, estamos pensando em algo que nos traz bem-estar, nos traz alegria, nos traz satisfação, desejo de continuar vivendo, né? Tem vários outros temas que Cláudia vai poder trazer aqui para a gente, certo? Tem a questão também do luto antecipado, as 5 fases do luto, que eu achei muito interessante esse tema, e nós vamos também poder estar ouvindo Cláudia em breve. Se não for aqui logo, vai ser logo em outra live aí com outra profissional, quem sabe, não sei quem vai estar convidando ela, mas aqui eu tenho certeza que ela vai voltar, porque toda terça com eu vou certeza. estar fazendo, viu? Toda terça eu vou estar Pronto. fazendo. Vai ter terça que vai ser com Cláudia, vai ter terça que vai ser com outro profissional de saúde, mas nós vamos ter esse bate-papo aqui. E ela também tem feito no próprio Instagram dela. Então, se você tem interesse, participe, porque motiva também ela estar compartilhando esse conhecimento conosco, né? É muito importante a Sim, sua participação. Tá bom? Olha aí, ó. Mel disse que hoje descobriu o porquê dá a dor no ciático dela. Ela disse que é o medo. Se você identificou, isso é muito bom, né? Tudo começa quando a gente identifica. A dor tá ali, se a gente não sim, identifica nada, ela vai permanecer. Você viu essa questão aí da pessoa com dor de barriga? Para mim é um sinal claro de que eu que preciso identificar as coisas do meu corpo. Eu preciso conhecer o meu corpo, preciso me sim, conhecer por dentro, porque se existia uma dor e naquele dia tinha um porquê dessa dor estar aumentando dentro de mim, eu preciso saber que existiu um fato lá atrás que não foi tratado e que ainda dói até hoje, né? E que está sim, ocasionando esse mal-estar na minha vida, né? Muito bom. sim. Cláudia, meu amor, E engraçado, e viu, você Aline, que eu tem fiz zap questão aí, de perguntar. Hã? escreva seu zap aqui no comentário, Tá. para quem quiser te procurar, porque existe a consulta telepresencial, né? Sim, tem online. Vale salientar, viu, Aline, que tem muitas pessoas fazendo um atendimento online sem a autorização do CRP. Então, assim, eu já tenho minha autorização, viu? Eu fui no EPC, me cadastrei, passei, fui aprovada. Então, assim, Muito você bom. pode ser atendido sem medo, você pode buscar no meu cadastro, você vai ver as informações sobre minha vida, né? Que eu sou uma profissional que estou habilitada para atender, nada consta sobre minha conduta. E tá aí. Muito E outra bom. coisa que eu queria falar é que com a paciente, eu fiz questão de perguntar para ela se o médico tinha dado a medicação para diarreia, por Amém. exemplo. Não, não tomou nenhuma medicação, nem no hospital e nem para casa. Entende? Imagine, né? Então, quando as coisas são de ordens emocionais, a medicação, que não é psiquiátrica,
viu? Eu Muito bom. A internet está falhando já. Foi muito bom até aqui, gente. Cláudia é uma profissional exemplar. Nós temos um orgulho, é uma honra poder começar esse período de lives de bem-estar com isso. Aí, pronto, voltou. Foi aí, meus Estou amigos? dizendo, foi. Olha só, Pronto. gente. Vamos precisar encerrar para não ficar ruim para o pessoal que vai assistir depois com essas travações, entendeu? Então, Sim, foi uma sim. honra poder começar essas lives sobre o bem-estar com você, uma mulher esforçada e que está alcançando lugares que tem sonhado, né? E nós temos muito a ouvir falar de você enquanto profissional. Oh, E eu acredito que eu vou ouvir coisas positivas, assim, da parte de que a gente menos espera, né? Deus, ele tem o jeito dele de agir, e quando a gente menos esperar, vai estar aí comemorando novas vitórias. Assim como foi sim, a sua pós-graduação, já está sendo a sua graduação em psicanálise, né? isso. E vamos ver aí as coisas que tem por vir, né? Você só tem se capacitado e se habilitado. E Deus, ele só precisa Sim, disso, que você faça essa parte. Porque aí ele vai te colocar no lugar que é de direito. Aleluia. Tá bom, minha querida? verdade. Ficar com Deus. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos. Toda terça-feira eu quero estar aqui com vocês falando sobre bem-estar. Tá bem? Fica com Obrigadão, Deus. Uma Aline. boa noite. Tá bom. Tchau, tchau, Claudinha. Tchau, tchau.